Eu vou bater um papo agora com Sérgio Gordilho, vice-presidente de criação da África. Primeiro para falar sobre o anúncio do Cássio Zanata que chega à sua equipe, né, Sérgio? É uma contratação estratégica? Eu acredito muito na questão da dupla, né, o diretor de arte e o redator. Quando eu comecei a África, eu duplava com o Nizam, a gente estava ali nos dias todos, assim, tocando. Nizam, o presidente da empresa, era o redator, ele continua sendo um redator. Mas é necessário que a gente tenha uma pessoa ali dentro que dê um suporte para o Nizam e que trabalhe diretamente comigo. Por quê? Porque hoje em dia, com esse mundo moderno que a gente está vivendo, é muito necessário que as pessoas viajem, conheçam outras coisas. E mais do que ninguém, o Nizam fazer isso. Ele é o grande farol da agência, ele é o grande cabeça da África. Então é necessário que ele esteja em algumas coisas. Por exemplo, semana passada, ou retrasada, ele estava no evento do Bill Clinton. A semana ele está em Nova York, num evento também de empresários. Quer dizer, ele volta com ideias, ele começa a ver o mundo, a gente começa a perder esse medo do mundo como está hoje em dia, quebrar um pouco dos muros, né? Para ele fazer isso, ele tem que saber que dentro da África hoje tem uma dupla que está fazendo o dia a dia, tocando as coisas, tendo várias ideias. E aí o Zanata trabalha diretamente com você? O Zanata é meu dupla, ele é vice-presidente de criação da agência. A gente tem a sorte de ter na nossa equipe nomes muito bacanas, muito importantes da publicidade brasileira lá dentro. É uma turma realmente de primeiríssimo time, que eu tenho muito orgulho de ter aceito em algum momento o meu convite para trabalhar na África. No próximo vídeo você vai ver a entrevista que eu fiz com o Cássio Zanata e eu queria mudar um pouquinho de assunto, Sérgio. Na verdade não é mudar não, é falar sobre essa nova realidade que vocês criativos estão enfrentando com as novas tecnologias. Eu tenho a sorte, ou nem tanto assim, de ser arquiteto. Então a minha formação é arquitetura. E nós temos orgulho de dizer que tem grandes arquitetos como Oscar Niemeyer, o Paulo Mendes da Rocha, que são arquitetos brasileiros, e hoje tem uma outra geração que não é nem tão novíssima assim, uma geração brilhante. Mas quando eu comecei lá na Bahia, eu tive sempre que colocar na minha vida a questão da investigação, da viagem, da procura, da busca. E quando eu passei para trabalhar em propaganda, eu continuo com essa mesma intenção. Então eu estou sempre buscando, procurando, estudando. Estou fazendo um MBA agora com o Michael Corner lá em Berlim. E você fica discutindo, batendo bola, trocando ideias. E você vê que essa barreira da tecnologia, ela praticamente quebrou todos os receios, todas as impossibilidades que tinham na comunicação. Então hoje, mais do que nunca, quando se fala no termo agência de ideia, ou Idea Agency, como a ideia é tão importante e fundamental para o nosso trabalho, para o nosso dia a dia, e a tecnologia que favorece isso, ela dá verdadeiras asas à criatividade. Então, você tem pessoas, por exemplo, como o André Midani, que outro dia eu tive uma aula com ele lá em Berlim, e quando ele fala que o criativo tem que tomar o poder, há uns 5 anos atrás eu falo assim, o criativo tem que tomar o poder, então o poder econômico é ter o controle do dinheiro? Não. É ter o controle da tecnologia, da condição de fazer com que a ideia tenha asas e faça, e viaje e voe para outros cenários, fora às vezes da mídia tradicional, quando a gente fala, que não é nem tão tradicional assim, como televisão e mídia impressa. Lá na África a gente busca isso, toda hora eu estou tentando reinventar alguma coisa, trazer alguma condição da gente poder fazer, experimentar, porque hoje em dia não existe mais uma ideia absoluta, um formato absoluto, a gente tem que criar um formato que condiz com as possibilidades humanas que tem lá, porque uma agência não é feita de CGC, é feita de CPFs. Então eu preciso entender a minha equipe de criação e trazer condições para eles fazerem lá. E é isso que a gente está buscando lá dentro. A gente sabe que você é um colecionador, adora livros. Eu adoro. A internet substituiu isso? Não, de forma alguma. Eu acho que a internet ela não substitui nada, ela só dá mais condições para a gente fazer isso. Tem certas mensagens, ideias que são usadas para serem colocadas na internet. A internet é um meio, ela nunca é um fim único. A gente continua tendo ideias que são feitas para televisão, ideias que só funcionam na mídia impressa, ideias que funcionam na internet, ideias que funcionam só em PR ou endomarketing ou marketing direto. A internet favoreceu e quebrou barreiras, ficou tudo muito perto, mas minha coleção de livros nunca na internet ia ter efeito algum. Você citou a questão do PR, né? E a gente tem essa categoria pela primeira vez no Festival de Cannes. Eu sei que você acompanha o festival de perto. Como é que você vê isso? É uma mudança, é uma quebra de paradigma? Eu acho que isso é o entendimento de que a ideia é acima de qualquer coisa. E depois a gente encontra um meio. O PR é um dos meios de resolver um problema. Eu acho fantástico. Eu acho que o Festival de Cannes, ele revolucionou, ele mudou completamente do que era um tempo atrás. Antes da internet, você ia para o Festival de Cannes para ver os filmes novos, mídia impressa que não tinha visto ainda. Hoje com a internet, quando você chega lá, você já viu praticamente tudo. Primeira vez que fui para o Festival de Cannes, fazem 15 anos,
Quando eu voltava, eu contava, eu parecia que era o visionário, porque eu sabia coisas que as pessoas estavam não tinham visto. Então, hoje o festival não, o festival ele vai para lá, pô, esse ano a gente vai ter o dirigente da campanha do Obama, você vai para as palestras, você vai para assistir coisas. Eu acho que é uma mudança absurda, né? Eu acho que nesse caso a internet fez o festival mudar, porque se ele continuasse naquele formato que ele estava, ele ia envelhecer e ia perder a atração, porque praia por praia a gente ia para Bahia, né, gente? Como um bom baiano tem que fazer a propaganda. Obrigada, Gordilho. Obrigado a você essa chance, estamos sempre aqui, a África está aberta para você sempre ir lá discutir, conversar. Obrigado.